Pessoal, bom dia. Deixa eu só começar, né? Deu. Bom dia, pessoal. Vamos então para a aula. Colegas, ficou alguma dúvida da última aula? Alguém tem alguma dúvida? Então, hoje eu irei explicar o material que está lá no AVA, né? Não sei se eu vou dar conta de tudo, se não der, daí nós continuamos na próxima semana. Se eu não me engano, não, quinta-feira que vem tem aula, porque é uma confusão, né? Esses feriados, a gente se perde aí. Eu tenho 3 calendários que perdem mim, às vezes ainda me engano com as datas. Então, ok? Depois eu vou explicar o trabalho que vocês terão que fazer. Não para a próxima semana, mas para outra, para dia 16 de setembro. Ok? Então vamos lá. Ninguém tem dúvida da aula, das últimas aulas? Sempre procurem olhar o material da aula anterior, de repente assistir a aula novamente, que às vezes são tópicos de psicologia e nós passamos, né, por pinceladas de cada um. Então, às vezes o aluno fica um pouco confuso. Aí, onde é que eu estou agora? Ai, eu deixo tudo aberto aqui, a janelinha. Tá ok? Vamos lá, então. Eu só vou dar uma passada na aula. Outra questão, não deixe de responder lá as perguntas lá do AVA, ok? Não deixem acumular, né? Senão depois vocês não dão conta. Uni Andrade, peraí. Vamos começar. Eu vou dar uma repassada. Eu pedi para vocês lerem o artigo. Na realidade, o artigo ele é uma síntese do que nós estamos vendo. Se der tempo, hoje a gente discute um pouco o artigo, mas geralmente o artigo, eu coloco o artigo para vocês fundamentar mais o que nós estamos trabalhando. Né? Os slides já são uma síntese dos artigos. Então, temos a aula 1. Se não tem ninguém perdida por aqui. Não. Temos a aula 1, que nós já vimos, a aula 2. Eu só vou dar uma passada rápida. A aula 2. E a aula 3, 4 e 5 que eu postei essa semana. Aula 4. E a aula 5. Outra coisa, pessoal, qualquer dúvida que vocês venham a ter, ou pergunte, vocês podem interromper ligar o microfone e falar, não tem problema nenhum, porque quando eu estou no slide, eu não consigo ver vocês. Tá? Eu até baixei lá no YouTube, já falo com você, Laura. Eu baixei lá no YouTube um vídeo para aprender, mas eu não consegui, eu já conversei com um monte de professor, nós não conseguimos. Lauana, pode falar? Oi, está me ouvindo?
Estou. É que assim, na quinta semana ali, no material de estudo, tem somente 3 slides, que é da aula 3, 4 e 5. Não tem artigo ali na quinta semana. Não, o artigo eu já passei faz tempo. Foi na primeira ou na segunda aula que eu coloquei já, Ah, então tá bom. tá? Obrigada. Né? Daí não foi nessa aula. Eu só passei um. Geralmente eu coloco toda a aula um artigo, mas eu estou indo mais devagar. Esse artigo, se eu não me engano, eu coloquei na primeira ou na segunda aula. Tá bom? É bom vocês irem baixando os materiais no computador ou no celular de vocês, para vocês não irem se perdendo. Né? Que às vezes é muita matéria, daí faz uma confusão, né? Bom, mais alguma dúvida? Então, tem o artigo lá, o artigo 1, deixa eu ver como era o título do artigo, que é uma introdução, que é a psicologia como ciência, como uma ciência. É esse artigo aqui, espera aí. Ele não está permitindo, só um pouquinho. Ixi, mas é danado isso. Fechou. É esse artigo aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu só passei um até agora. Psicologia como uma ciência social. É esse aí. Em algum lugar tá lá no AVA, tá bom? Então vamos lá. Aula 1. A aula 1 nós já vimos, tá? Eu só vou dar uma repassada rápida. Se alguém tem dúvida, por favor. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim, professor. Aham, tá ok. Qualquer coisa me avise. Ai, senhor, quanto slide eu abri. Então, aqui são os pressupostos históricos, a questão da epistemologia. Eu vou dar uma passadinha bem rápida mesmo. Aqui tem a biografia, o que é psicologia, a filosofia, Platão, a noção de comportamento, a definição. Aqui tem um pouco sobre os estudiosos, a psicologia humana científica, essa dificuldade dessa visão global da psicologia. Aqui um ponto de interrogação, behaviorismo e a psicanálise, que foram realmente, né, dentro, temos a filosofia, o behaviorismo e a psicanálise, que trouxeram a base aí da psicologia. A questão do mito, o mito não é uma verdade, mas ele é questionável, a questão do conhecimento científico, a religião, a filosofia e a psicologia. Daí nós ficamos nessa confusão aí. A psique, a questão da subjetividade, da objetividade, o mito, o distanciamento, o homem, produtor de mitos, aqui algumas brincadeirinhas aí. O que é a subjetividade? É a nossa história, aquilo que nós constituímos historicamente. Né? O mito, as novas linguagens, a compreensão do homem, o modelo, a pluralidade, o homem como um ser social, a questão do conhecimento natural, científico, o autoconhecimento, o viver, o sobreviver, as divergências, as dificuldades aqui. Opa, tem mais alguém aqui. Se eu esquecer de alguém aí, me avisem. Tá? A importância da psicologia e as reflexões. Tá? Então, temos aí.
Alguma dúvida nesse primeiro slide? Ai, o que ele está bloqueando aqui? Né? Aula 2, né, que eu também expliquei na última aula, aqui traz, são perguntas, não existem respostas. Nós temos aqui nessa aula vários questionamentos. Então, quem é psicologia? Nós precisamos pensar sobre isso. Vocês precisam começar a fazer essas reflexões para essa construção. Então, o viés, né, da psicologia, o movimento, os hábitos, a liberdade, a via afetiva, o prazer, a dor, a emoção, a paixão, a via cognitiva, a questão da sensação, da percepção. A atenção, consciência, linguagem, pensamento, inteligência, o que, como, por que estudar a psicologia, para quê, em que ela implica, qual é o objeto de estudo da psicologia, é quem? O ser humano, os seres, como que eu vou estudar, por quê, para quê, o que eu sei, como eu sei, por que eu sei, para que eu sei. E aqui nós temos, então, o estudo da psicologia, né, do conhecimento, a ética, a estética. Qual o objeto de estudo? Como que se estuda a psicologia? Por que se estuda? Para que serve? Aqui a inteligência, a autoconsciência, a capacidade de pensar, o aparecimento das crenças, o ato de desejar, a formação dos hábitos. Aqui o esquema, as crenças, o desejo, a vida inteligente, a consciência, a imaginação, a falta. Como obter sucesso na vida? As crenças, o conhecimento, a consciência, o corpo. O que é a vida? Como somos capazes de pensar algo nosso, vem de fora, vem de dentro? O que é a alma, né? Qual é a relação da alma com o corpo? Isso, até o momento, ninguém conseguiu responder. Quem sabe, né? Surge algum estudioso aí que consiga responder. Nutritiva, sensitiva, intelectiva, as paixões, a razão. Ai, meu Deus, o que é isso? O que é alma, né? Como desenvolvê-la, entendê-la? O animismo, o racionalismo, as mitologias, crenças. As crenças, a relação entre alma e cérebro, a medicina, a subjetividade, a ética. Eu vejo cada absurdo, né? As pessoas sem um mínimo de respeito, às vezes pela própria teoria, né? Não conhece e critica. Eu não aguento isso. É uma coisa sem nexo. Você criticar uma coisa que não é do teu conhecimento. A questão, né, do Platão, do Aristóteles, Santo Agostinho, eles tiveram, né, uma grande contribuição na construção da psicologia. O racionalismo, o empirismo, o idealismo, o romantismo, os avanços da ciência, a loucura, a psiquiatria, a hipnose, a psicanálise, a psicoterapia, a experimentação científica, a teoria da evolução, a questão dos sentimentos, do romantismo,
as questões econômicas, sociais, a globalização, as teorias, né, compreensivas socioculturais, as sociorromânticas, o estruturalismo de Jung, a psicanálise, o behaviorismo, a epistemologia genética, as psicologias biológicas, cognitivismo, a psicossociologia, e aqui as principais abordagens: a Gestalt, a humanista, a fenomenologista, a existencialista, a psicanálise, as teorias sociais. Então, tudo isso vocês irão estudar no decorrer do curso, se aprofundar, né? A integração em psicoterapia, os valores espirituais, né? Daí nós vamos entrar em Jung, que Jung acredita na espiritualidade, dentro do próprio psicodrama também, algumas abordagens, e também tem olhares hoje diferentes em relação à espiritualidade. A espiritualidade, por alguns estudiosos, ela não é vista como uma questão metafísica ou subjetiva. A espiritualidade vem na questão do bom relacionamento, né? A pessoa que tem um desenvolvimento interpessoal positivo. O comprometimento social, a tolerância, a integração entre mente e cérebro. E aqui alguns estudiosos, né? Husserl, Figueiredo, Antunes, Schultz, Gomes, e a importância dessa disciplina para nós, né? E é uma disciplina que vai pincelar, que está pincelando a psicologia. Ela vai fazer, eu sempre falo que essa disciplina, ela dá umas pinceladas, né? E cada um, depois vocês vão se aprofundar aí no decorrer do curso. Então, esses 2 slides eu já havia trabalhado. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Tá tudo certo? Então, vamos lá. Eu gosto sempre de retomar, né? Às vezes o estudante tem... Agora é aula 3. Então, hoje, esse assunto eu não trabalhei ainda. Psicologia ou psicologias? Então, gente, não é fácil. Oi, prof. Oi? Pois não? Eu sei que tem algumas referências ali, eu vi os slides, mas você poderia passar algumas coisas para a gente entender melhor esses assuntos que você está explicando? Olha, Oi? o artigo, você leu o artigo? Esse artigo seria, então, mais aprofundado do que você falou agora, é isso? Exatamente, o artigo. Ah, tá. Você leu o artigo? Não, esse artigo eu não li. Pois é, né? Então, eu venho falando lá desde o primeiro dia de aula, e eu vou repetir hoje. Eu coloco a aula antes, eu coloco o artigo antes. Você assistiu os vídeos que eu coloquei lá no AVA? Sim, esses vídeos eu assisti. Ótimo. Tá? Então, você tem que fazer isso. E quais são as suas dúvidas? Não é uma dúvida, é que você poderia dar uma outra referência fora o artigo, mas o artigo já sana todas as nossas dúvidas, é isso? Eu não sei qual é a sua dúvida, daí eu não sei. O artigo, para eu poder te ajudar, eu tenho que saber qual é a tua dúvida. Na verdade, tá? Mas todas. o artigo, ele vai te dar uma fundamentação. Ah, então tá bom. Então eu vou ler o artigo, na próxima aula eu sano minhas dúvidas, tá bem? Porque eu tenho que saber. Eu não entendi o que é psicologia, eu não entendi isso, eu não entendi, que daí eu posso te ajudar, tá bom? Senão eu não tenho como te responder, ok? Bom, vamos lá então. Então, leiam o material, assistam os vídeos antes, senão vocês vão se perder, e vocês tragam as dúvidas que eu vou tirando. Tá? Esses 2 primeiros slides, ele vai dar uma pincelada geral sobre as abordagens.
Como eu já falei, eu não vou entrar nas abordagens. Vocês irão a estudar as abordagens mais à frente. Psicologia ou psicologias. Aí, se eu posto material lá e o aluno não estuda, daí eu não tenho o que fazer. Muitas perspectivas. O que eu tenho que pensar? A psicologia nasceu aonde? Na filosofia. Ela tem mais de 300 abordagens. É isso que eu quero que vocês entendam. Até aquele videozinho que eu coloquei hoje, não sei quem assistiu, ela coloca lá os pontos chaves da psicologia. Aí nós temos aqui as abordagens teóricas, as visões sobre o homem e o campo de atuação. O que é a filosofia? Quem é que pode me explicar o que é filosofia? Vamos lá, agora nós vamos começar a detalhar. O que é filosofia? Vamos aguardar aí. Determinado assunto, não é, professora? Oi, pois não, pode falar. Filosofia é o ato de pensar sobre os assuntos, né? Refletir um conhecimento, um determinado assunto. Vamos lá, vamos pesquisar lá. Qual é a definição de filosofia? Está quase lá. Vamos pensar juntos. O que é filosofia? Alguém levantou a mão aí, pode responder. São estudos gerais sobre a existência, questionamentos assim a respeito de coisas da vida que geralmente a gente não questiona. Ok, muito bem, então. Alguém falou ali, conhecimento. Vão anotando. Reflexão, conhecimento, reflexão, tá? Conhecimento, reflexão e estudos gerais, né? Então, a filosofia, ela vai fazer o quê? Os questionamentos, né? Então, os questionamentos sobre o homem, sobre a natureza. Então, o que Sócrates fazia, o que Platão fazia, o que Santo fazia, todos esses pesquisadores faziam. Eles faziam o quê? Eles pensavam, eles refletiam. Quem sou eu? Como é o mundo? Então, a psicologia, ela jamais poderá abandonar a filosofia. Ela jamais poderá abandonar a filosofia, porque a filosofia vai fazer o quê? Os questionamentos. E se alguém está fazendo psicologia porque acha que vai resolver os seus problemas pessoais, não vai dar. Problemas pessoais você resolve na terapia. Aqui você estuda. Você é estudante. Problemas pessoais você vai resolver lá na terapia. Aqui você estuda. Tá? Outra coisa, se você acha que você vai encontrar as respostas, muitas vezes a psicologia vai te trazer muito mais questionamento. Quem prestou bastante atenção naquele slide azul, que eu falei na aula passada e estou falando nessa aula novamente, existem várias perguntas ali. Quem é a psicologia? Como que eu vou estudar a psicologia? Como que eu vou pesquisar a psicologia? Então, a psicologia ela é uma ciência inacabada. E ela é bombardeada de teorias. Teorias que são ciência, e ela é mais bombardeada ainda. Ela é mais bombardeada ainda por ainda terapias holísticas, essas coisaradas que tem aí por aí que não são ciência. Você estudar uma árvore, tá? Qual é o nome da árvore? Ótimo. Então, você tem lá o nome da árvore.
Agora, você vai estudar um comportamento, dependendo de como você olha, você vai avaliar o comportamento. Se você olha pela psicanálise, se você olha pelas teorias comportamentalistas, se você olha pelas teorias cognitivistas, se você olha pelo psicodrama, se você olha pelo Jung, se você olha para o Carl Roger, as teorias humanistas, você vai ter um olhar diferente. Por isso que, nesse momento, você tem que estar o quê? Aberto para aprender. Aprender. Bom, abordagens teóricas, nós temos várias. Psicanálise, as comportamentais, a psicanálise, a gestalt, as humanistas, as cognitivistas. Tudo vai depender da abordagem que eu vou olhar. A visão sobre o homem. E os campos de atuação que a psicologia tem. Quais são os campos de atuação? Nós temos, vamos lá. Aonde que o psicólogo pode atuar? Quem pode me responder? Bom dia, professora. Bom dia, fale, meu bem. Escolas, né, na educação, hospitais, né, que eu vi bastante aqui, que a professora colocou sobre a questão do psicólogo, me chamou a atenção, questão hospitalar, que a gente não, né, eu não conhecia muito, já trabalhei em hospital, achei bem interessante a forma como é colocada o papel do psicólogo, né, numa instituição, né, então é diferente daquela coisa que a gente tem romântica, né, de estar ali no consultório e atender uma pessoa, é muito mais amplo e profundo, por isso o conhecimento, né, na educação também, a professora colocou a questão da aprendizagem, como que, né, a aula 3, né, a aula 4, né, aprendizagem, que é uma coisa muito complexa. Parabéns, você leu o material antes, muito bem, parabéns. Então, foi assim, dá para ver que nas instituições, né, o papel do psicólogo é bem diferente, porque você vai interagir com uma outra equipe, né? Então, isso também me chamou a atenção, que a gente não trabalha isolado, a gente trabalha com todas as outras áreas de conhecimento, né? Então, é fundamental a gente interagir com essas outras visões, né? Tem que ser mais amplo o nosso olhar, né? Exatamente, porque tem muita gente que vem fazer psicologia iludido. Primeiro que acha que está aqui fazendo psicologia que vai se tratar. Se tratar é na terapia, que é para estudar. Né? Outra coisa, essa ilusão, eu vou ter o meu consultório, daí eu vou trabalhar sozinho e ninguém me incomoda. Sozinho a gente não faz nada. Nem um café você não faz sozinho. Porque mesmo que você mora sozinho, você precisa da chaleira, você precisa de quem coloca água, de quem coloca o gás, enfim. Tá? Então, parabéns pela tua colocação, muito coerente, e é bem isso. Nós, psicólogos, nós precisamos ampliar. Eu não posso concordar com estudantes de psicologia, que eu vejo bastante no curso de psicologia, que não aguenta a própria turma. Cria preconceitos, não conhece a pessoa direito, já começa, sabe, gente? Eu não consigo entender, porque nós, independente, se você vai trabalhar eu sempre trabalhei em clínica e instituição. Sempre. Eu tenho amigas que querem distância de instituição. Eu não. Eu acho que dentro da instituição você aprende. Você aprende a lidar com as diferenças, você aprende a aceitar o outro que pensa diferente de você, e tudo mais. Mesmo que você vai atuar só na área clínica, você vai precisar de parceiros. Quem é que vai indicar alguém que você não conhece? Eu não indico. Ontem uma pessoa me pediu uma psicopedagoga. Eu fiquei horas pensando, conheço um monte.
Mas eu não vou indicar alguém que não é sério, que não trabalha seriamente. Então, você não vai criar a tua rede. A tua rede. Então, a atuação do psicólogo na clínica, ele vai ser o quê? Ele vai ser terapeuta. Ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com criança, ele vai trabalhar com bebês, ele vai trabalhar com adolescente, ele vai trabalhar com adulto, ele vai trabalhar com idoso, ele vai trabalhar com recuperação, né, de pessoas que são usuárias, não sei. Mas independente daquilo que ele vai trabalhar, ele tem que ser muito sério. Ele tem que ter formação o quê? Continuada. Continuada. Se alguém está aqui que acha que vai ter uma resposta, uma resposta para tudo, está totalmente enganado, não existe. Nós vamos trabalhar com o quê? Com a subjetividade, com a linguagem. Como eu já falei lá no começo, o homem é contraditório na sua natureza. Ele pensa uma coisa, ele faz outra, ele diz outra, ele sente outra. Lógico, nós só temos 2% da população mundial que vive em equilíbrio. 2%. Tá? 2%. Solamente. Os outros 98% estão em desequilíbrio. Bom, quem mais quer comentar? Aonde que o psicólogo pode atuar? Vamos lá, pensem aí. Mais alguém? Professora. Pois não, fale, meu bem. Esse equilíbrio que você falou, que só são 2% da população, ele... 2, só 2% da população. Esse equilíbrio, assim, que você fala, é em questão de quem está realmente bem psicologicamente, fisicamente, assim, tudo? Exatamente, 2% da população que vive, isso não sou eu que digo, são as pesquisas, tá? 2% da população que vive em equilíbrio. O que é viver em equilíbrio? Primeiro, viver no aqui e agora. Tá? Ter o quê? Autoconhecimento. Ter autoconhecimento. Daí, lógico, nós temos que pensar nesse homem nos aspectos físico, tá? Aspecto físico, aspecto cognitivo, aspecto social e afetivo. Aí nós vamos lá, né? As necessidades básicas dele suprida, ele não ter nenhuma doença física, ele ter um cérebro preservado, ele ter uma vida social equilibrada e uma vida afetiva preenchida. É só 2%, meu bem. Ok? Respondi a sua pergunta? Ok, mas é muito difícil, né, professor? É muito difícil ter tudo isso. Ah, sim. Por isso que o número é tão baixo, mas nós vivemos um momento, as pessoas não vivem no aqui e agora. Aonde é que você começa a se desequilibrar? Quando você não vive no aqui e agora. Esse é o ponto-chave do equilíbrio. É viver no aqui e agora. Agora eu estou aonde?
Eu estou na frente do computador, olhando para o slide, dando aula para vocês. Eu tenho que estar aqui, eu não posso estar em outro lugar. Por que o ser humano anda tão pirado? Ó, você vai no mercado, né? Eu acho que o mercado é um grande lugar para a gente estudar. Tem gente que não, que sabe, outro dia encontrei uma mulher no mercado assim, ó, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Gente, ela não sabia nem o que ela estava colocando no carrinho. Então, qual é o processo? Qual é o processo da terapia? Por que uma pessoa procura terapia? Vamos lá. Por que uma pessoa procura um psicólogo? O que vocês acham? Por questões que ainda não estão resolvidas, que a pessoa sente que precisa de ajuda. Ele precisa de quê? De ajuda. Só que muitas vezes, meus amores, a queixa que ele traz não é a queixa real. Não é a queixa real. Você faz a primeira sessão, a segunda sessão, lá na terceira sessão você vai ver, meu Deus, não era nada disso. Então, ele tem o quê? Uma queixa. Ele tem uma situação na vida dele que sozinho ele não dá conta. Eu tenho uma paciente, hoje ela não é mais minha, eu não atendo mais ela é muito legal, eu gosto daquela moça. Então, assim, ó, cada vez que ela tem que tomar ela não faz terapia constante, assim, mas ela é muito legal, às vezes eu converso com ela, eu gosto dela, uma pessoa inteligente. Cada vez que ela precisa tomar uma decisão, ela vai no psicólogo. Ela vai lá, faz 2, 3 sessões, pronto. Ela resolveu a vida dela. Então, por que eu estou colocando isso? A gente tem muita noção, as pessoas, às vezes, que vão para a terapia quando elas já estão capengando. Já estão morrendo. Não. Você pode ir para a psicologia para resolver, para a terapia, para resolver uma situação, para tomar uma decisão. E, professora? Pois não, meu bem. Tem pessoas que, como a professora falou, não vivem o aqui e agora, o presente. Elas têm um excesso de passado, pararam lá no passado, não avançaram, ou excesso de futuro, né? Então, isso de viver o aqui e agora leva muitas pessoas, de não viver o aqui e agora, leva muitas pessoas também aos consultórios, porque elas estão presas lá no passado ou já estão adiantando as coisas que às vezes nem vão acontecer e já estão sofrendo com isso, né? Então, isso adoece também as pessoas. Lógico, né? Daí nós temos aí a grande contribuição de Freud. Qual foi a grande contribuição de Freud? A questão das doenças psicossomáticas. Ok? Então, vamos pensar em tudo isso. Então, ele pode trabalhar na instituição. Vamos ver aqui. Por que ele não está passando? Então, aqui nós temos as características da psicologia clínica. O psyche, né, terapêutico, o encontro individual, o silêncio, a privacidade, o sigilo, a atenção exclusiva, aquele paciente. Então, você tem que ter lá o espaço organizado, preparado, né, para você atender aquela sua demanda. E sigilo, privacidade, né, pessoal? Outro dia eu vi uma terapeuta colocar o depoimento do paciente dela em redes sociais. Eu acho que isso não se faz, né? Mas o que eu vou falar disso? Características da psicologia clínica. Ela é ampla, quando não é uma terapia breve. Existe a terapia breve. Hoje, existem formações, inclusive, para terapia breve. Eu não fico com o paciente muito tempo. Eu não atendo casos crônicos.
O meu trabalho, ele é breve, é para resolver as questões do aqui e agora e tocar a vida para frente. Se a pessoa tem algum caso mais crônico que ela precisa trabalhar, daí a gente encaminha para outros profissionais. Então, nem tudo você vai dar conta. Isso você tem que ter claro. O assunto, o acordo, a necessidade do paciente, o tempo. Outra coisa, não engane, tem gente que não quer mudar, não adianta. Eu lembro de uma moça, né, que eu atendi ela umas 3, 4 vezes, eu falei, querida, tchau. Não adianta, para quê? Então, talvez ela não está naquele tempo, ela tem que dar um tempo, voltar, enfim. Aqui eu tenho que pensar na infância, na adolescência, na relação com família, com amigos. Outra coisa que eu escuto de estudante de psicologia, que eu não me conformo, eu não quero trabalhar com criança, professor, esse negócio, porque a psicologia do desenvolvimento. Amados, para você entender um idoso, você tem que entender de psicologia do desenvolvimento. Então, psicólogo tem a obrigatoriedade de entender todas as fases do desenvolvimento. Lógico, vai ter terapeutas, psicólogos, que vão o quê? Eles irão se aprofundar em idoso, outro em adolescente, outro em adulto, enfim. Pessoal, características da psicologia clínica, pode ser a curto, médio ou longo prazo. Às vezes, pode ser que o paciente para ser uma coisa rápida, mas ele aciona outra coisa. Então, ser terapeuta é uma coisa muito séria, gente. Eu tenho visto coisas absurdas por aí. A interação com outros profissionais, eu acho que foi, alguém comentou, a questão do quê? Da equipe. A equipe interdisciplinar. O que é essa equipe interdisciplinar? É a integração entre os demais profissionais. Aonde eu trabalho, nós temos assistente social, terapeuta ocupacional, fono, psicólogo, fisioterapeuta, médico. Aliás, o nosso médico lá é um maravilhoso. Então, fica mais fácil de você atuar, tá? Ou se você trabalha numa clínica sozinha, ou você precisa ter uma rede de profissionais que você vai indicar, que você vai trabalhar. Então você nunca vai trabalhar sozinho, engano seu. Uma delicada transição, a psicologia clínica e a psicoterapia como sinônimos, Aqui tem quem separa, vai falar que a psicoterapia é uma coisa, que a psicologia clínica é outra, vai ter estudiosos que vão dizer que não, mas a psicoterapia, ela é vinculada ao psicólogo clínico. Ela é vinculada ao psicólogo clínico. Aí tem um povo aí que viaja, tá? Então, eu tenho que ter aqui o tipo de serviço, as necessidades presentes, quais são as demandas. E aqui o modelo de clínico ao hospital. Então, eu quero que vocês entendam. O psicólogo hospitalar ou psicólogo da saúde, ele pode ser contratado para trabalhar no RH. Prestem bastante atenção aqui, meus caros estudantes. Ele pode ser contratado para trabalhar no RH, para trabalhar com o quê? Com seleção, trabalhar com
treinamento, vai trabalhar com quem? Com a equipe, com a questão organizacional, com a questão de gestão. Ou ele pode ser contratado para atender quem? Os pacientes. Então, ele vai ter uma relação clínica. Eu gosto muito do trabalho dos psicólogos do Nossa Senhora das Graças. Inclusive, lá no setor oncológico, eles têm psicólogos lá que trabalham a questão lá da UTI, né? A questão da morte, né? Eles acompanham a passagem, né, do paciente quando ele passa pelo processo de morte. É bem interessante o trabalho que eles fazem. Então, tem psicólogos que eles vão se especializar só em oncologia ou só em pediatria. Eu trabalhei muito tempo na área da saúde com diabéticos e pressão alta. Então, nós tínhamos grupos, grupos de ajuda e também grupos de HIV. Eu trabalhei muito tempo. E usuários usuários também, né? De química. Também trabalhei bastante tempo. Daí, claro, né, depois você vai se especializando aí, buscando as suas áreas. Então, ele pode trabalhar em consultório, isolado, ou nas unidades, nos setores, enfim. O modelo clínico hospitalar. Pouco contato com a família, às vezes. E também, uma coisa que eu percebi nesse hospital, tem hospitais que o psicólogo ele vai trabalhar só o paciente, ele não vai trabalhar a família. Então, às vezes, falta um apoio para a família, principalmente na hora da transição da vida para a morte. Aqui, ó, o modelo clínico tradicional. Então, aqui as práticas questionam a eficácia de intervenções, não reconhece a diferença do seu papel. Então, nós vamos ter psicólogos numa linha mais tradicional. Você vai ter lá um psicanalista puro. Ele não vai sair uma vírgula daquilo que Freud trouxe. O papel do psicólogo, às vezes, é confuso na área hospitalar. É aquilo que eu falei, ele se torna um especialista em problemas psicológicos. Mas muitas vezes, ele é o quê? Ele vai dar assistência. Ele vai dar assistência. O que eu penso sobre o psicólogo dentro dos hospitais quando ele vai atender os pacientes? É um trabalho delicado, por quê? É um trabalho de escuta. E muitas vezes, quando ele volta, aquele paciente ou já morreu, ou não está mais, já foi para casa. Ou ganhou alta, ou passou mal, ou está na UTI, ou está, sabe? Então, para resolver. Você não vai lá atender um paciente que está acamado, que está hospitalizado, e mexer em vespeiro. E mexer em vespeiro. Teve uma vez que eu fui atender. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Não? Professora, deixa eu perguntar uma coisa. A professora está falando a questão do psicólogo no hospital é porque ele está também sujeito debaixo das regras da instituição, né? Então, ele tem que trabalhar de acordo com a demanda que ele é dado e ele tem que, como um funcionário, ele também tem que se adequar à questão da instituição. Então, que nem aqui eu vi que para os outros o psicólogo é um especialista em problemas psicológicos, mas ali no hospital
muitas vezes a ênfase que está sendo, e ainda é, eu acho que a gente está ainda caminhando nisso, né, de que vai para o hospital porque ele tem um problema orgânico, né? Isso. E aí aparece a questão emocional, a questão toda psicológica ali. Então, o papel ainda do psicólogo, pelo que eu li aqui, que a professora colocou, ainda estamos engatinhando, estamos caminhando, né, nesse sentido, né? Estamos, mas eu percebo que já abriu bastante, né? Pessoal, veja bem uma coisa, né? Eu acho que toda família já deve ter passado por isso, de doenças graves. O médico vai lá e fala. O médico vai lá e fala e acabou. Não existe, então, já existem clínicas, já existem médicos, tá, que estão procurando ter o psicólogo. Ter o apoio do psicólogo em momentos mais difíceis. E eu vejo também mais médicos encaminhando pessoas para terapia. Mais abertos a isso, sabe? Então, isso tem crescido. Mas, e às vezes a pessoa vai lá, tá? Eu digo sempre que pronto-socorro deveria de ter mais psicólogo do que médico. Tá? Porque uma época, eu ia muito para o pronto-socorro. Eu tinha uma pessoa da minha família com uma doença bem grave, tudo, infelizmente ela veio a morrer e tal, então eu ia muito para pronto-socorro. E eu sou muito de falar, né, de conversar com todo mundo, e daí conto uma história já, né, sabe como é que é? Então, né, já a minha irmã dizia, meu Deus, já estão, né, uma vinha contava uma coisa, outra. Pessoal, tinha pessoas que eu sempre estavam lá. Sempre estavam lá. Então, esse olhar, né? Esse olhar para a pessoa na sua totalidade, voltando lá aos aspectos. Onde é que eu anotei aqui? Peraí. O aspecto físico, cognitivo, social, afetivo. Então, de repente, eu tenho um paciente que tem uma dor de cabeça que é emocional. Tem uma dor nas costas que é emocional, tem gastrite nervosa. Daí vai lá, faz o tratamento, não resolve, por quê? Tem que tratar, como diz o povo aí, a minha mãe dizia assim, minha filha tem que tratar os nervos primeiro, né? Mais ou menos assim. Ok? Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma contribuição? O paradigma biomédico, então, não é fácil, né? Eu já tive vários colegas que vão fazer trabalho em um hospital como psicólogo, não conseguem o seu espaço. Então, ganhar espaço, conquistar espaço, não é tão simples assim. E aqui nós temos que ter o quê? O que eu acabei de falar, uma visão holística do adoecimento. E hoje se fala o quê? Saúde humanista. O profissional da saúde mental adentra ao hospital na sua prática. E numa estranha rotina hospitalar. Muitas vezes você chega lá para atender, paciente está vomitando, está passando mal, está com febre. E daí você tem que seguir todos os protocolos do hospital, como falou a nossa colega. E aqui a prática, né, a resistência. Isso aqui, colegas, serve para qualquer instituição que você venha trabalhar. Seja na escola, no hospital, em escola
autoescola, né? Hoje muitas autoescolas estão contratando psicólogo, porque tem muita gente que chega lá com medo de dirigir, com trauma, com sei lá o que tudo. Tá? Se você vai trabalhar numa clínica, se você vai trabalhar numa empresa, enfim. Então, você tem que o quê? Né? Ter uma relação, cuidar com isso. Você não pode chegar lá e impor. Você tem que conquistar primeiro. O psicólogo, né, aplicador de testes. Então, a própria psicologia era vista, como eu já conversei com vocês outras horas, né? Ele era visto como o quê? Aplicava teste e dizia, né? Esse é inteligente, aquele é menos, não. Né? O psicólogo hoje, dentro de instituição, ele é o quê? Um consultor. Ele vai ter uma postura consultor. Então, ele vai trabalhar numa empresa, por exemplo. Ele vai fazer recrutamento e seleção, ele vai trabalhar na área de treinamento, na área de cargos e salário, na área de promoção, na área da saúde mental. O que ele vai fazer? Bom, o bombeiro, né? Eu falo que psicólogo institucional, ele apaga muito incêndio. Então, tem que cuidar, né? Às vezes, eu já trabalhei em instituição, gente, que eu não conseguia fazer nada. Eu saía de casa com a minha agendinha, né? Que eu tenho mania de escrever tudo, daí eu escrevia, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Fazia nada, apagava incêndio. Né? Essa semana eu estava falando com uma amiga, ela disse, do céu, hoje até tapa na cara, eu tive que, 2 funcionários se pegaram nos tapas e eu tive que fazer intervenção. Então, é por aí. Interesses institucional. Então, às vezes, você é contratado, isso é outra coisa que acontece, e você se frustra. Não, a pessoa que é psicólogo não quer se frustrar. Gente, a gente se frustra. A frustração está aí. A frustração está aí. Esse número de suicídio de adolescente, uma das causas é essa. O adolescente não consegue se frustrar, não consegue perder, não consegue receber um não dá nisso. A questão, né? Você é contratada para uma coisa, chega lá, você faz totalmente outra. Você chega lá, faz um monte de projetos bonitos, vamos trabalhar com isso, com aquilo. O diretor faz assim, a senhora guarda esses projetos aí na gaveta, ano que vem a gente vê, nunca mais. O psicólogo está no paciente, nos acontecimentos, na UTI, no pronto-socorro, né? Nos ambulatórios, no consultório. Ele tem que perpassar, ele precisa perpassar pelo hospital. Aqui, a inserção de uma instituição, outros profissionais, o microcosmo social aqui, né? Nós temos que trabalhar o que é isso? O que é esse microcosmo social? É nós trabalharmos com as várias áreas, com as várias dimensões. Considera o quê? A família. Nós temos aí vários modelos de família que eu não vou entrar. A nova espacialidade, a formação de grupos, o atendimento psicoterápico, a psicoeducação. Por exemplo, vou usar o exemplo do Hospital Pequeno Príncipe. Lá tem vários espaços para a criança brincar. Então, ele pode fazer o atendimento ali, né? Fazer a interação com a família. Então, não é, eu tenho que ir para uma salinha. O atendimento psicoterápico, a psicoeducação. Então, às vezes, dentro de uma instituição, você não vai trabalhar
com a psicoterapia em si, com a coisa mais profunda, mas você vai trabalhar com a psicoeducação. Aqui a grande rotatividade, que eu já falei, e aqui os pressupostos da psicanálise, que eu preciso ver, compreender e concluir. Então, eu tenho que cuidar, dentro de uma instituição, dentro de uma demanda, que esse paciente, amanhã, ele pode não estar. Então, eu tenho que fechar aquela conversa naquele momento. O tempo de ver. O que é esse tempo de ver? O sujeito, ele é o quê? Impessoal. Eu conheço aquela pessoa. Tem um filme lá, Dormindo com o Inimigo. Será? Será que eu me conheço? Será que eu conheço o outro? O tempo de concluir, quando o sujeito se declara o que é. A urgência, né? O desespero, não se fala, quando se fala, não se articula. Eu atendi um menino durante 1 ano. A mãe só veio me dizer que ela tinha tentado aborto depois de 1 ano, e com agulha de crochê ainda. Então, né, tem muita informação que vai chegar para ti muito bem depois. O tempo de compreender precisa ser o quê? Privilegiado nas urgências. Então, você vai compreender as verdades, o sujeito, o tempo, o fora do simbólico, a compreensão, o sentido, o poder, a realidade. A temporalidade, o logo, o atendimento pré-cirúrgico na sala de quimioterapia. O curto atendimento com dor intensa, sonolenta. Uma vez eu acompanhei um engenheiro que ele tinha caído de um prédio. Não era bem... Era um prédiozinho, ele caiu. Subiu no telhado e ele, o médico, como ele fraturou a coluna, ele tinha que ficar 24 horas com dor. Não podia dar nenhum tipo de remédio. Como é que é? Não me pergunta por quê, porque daí já é uma área que eu não entendo. E eu fiquei acompanhando aquele homem a noite inteira, gente. Ele gritava de dor. E nós não podíamos dar nenhum tipo de medicação. Então, Então, esse tipo de atendimento que você faz, às vezes, em um hospital. Ou longo tempo de internação, aí nós já temos, Por exemplo, no Pequeno Príncipe, nesse hospital de Queimados, um lugar bom para vocês fazerem estágio aí, Hospital dos Queimados, nós temos aí o Hospital do Trabalhador, tem muita gente que se acidenta, fica lá muito tempo. Aí já é um outro tipo de abordagem. Esse atendimento, mesmo que ele seja rápido, ele precisa dar o quê? Um alívio, diminuir o estresse, aquela situação, aquela consciência, a existência da doença hospitalizada, quando ele morre, quando esse paciente morre, a crise, o preventivo, os sentimentos, Às vezes a pessoa, ela fantasia, ela não vai morrer, ela tem um desequilíbrio. A existência, do momento crítico, as intervenções aqui, táticas, validação das emoções, a organização da realidade, regressão emocional. Então, evitar isso que eu falei, de mexer no vespeiro. Afirmar aqui
considerando o que a colega falou, a instituição, a nova espacialidade, a temporalidade, a urgência, a equipe, a família, o médico. E aqui, ó, né, psicoprofilático, é rápido. É igual você tomar uma aspirina. Puxa, eu tô com dor de cabeça, vou tomar uma aspirina. Então, é aquele atendimento breve. Dá um alívio para o paciente. Psicopedagógico, eu vou trabalhar uma questão mais educativa. Ah, puxa, você tem muita ansiedade, tá? Então, eu vou te ensinar uns exercícios de respiração, de meditação, alguma técnica. Psicoterapêutico, você já vai encaminhar ele, olha, quando você sair daqui do hospital, seria bom você fazer terapia, eu indico terapia para você. Então, o psicoprofilaxia, que é o rápido, né, o preparo, a pessoa vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma quimioterapia, vou preparar, eu vou trabalhar com ela. Eu tinha uma moça que eu acompanhava a quimioterapia dela, ela tremia tanto que eu deitava quase em cima dela. De tanto que ela tremia, nas primeiras sessões. Depois ela era tranquila. Ela já levava um livro, tinha sessões que eu não ia. Ela falava, não, hoje não precisa. Ela levava um livro, ficava lá tranquila, lia o livrinho dela, fazia a quimio dela uma boa. Tá? Então, voltada aqui mais para a prevenção, a possibilidade do retorno da situação do paciente. Aqui envolve oferecer informações, checar o estado emocional, avaliar as possibilidades, cirurgia, procedimentos novos, invasivos, né? Vai tirar um órgão, por exemplo. O psicopedagógico aqui, ó, contribui para a diminuição do estresse, o cuidado, a autonomia, a autorresponsabilidade, melhora na interação com a equipe. Às vezes o paciente não quer tomar determinado remédio, porque agora todo mundo virou médico. Eu não aguento, né? A informação. Às vezes aqui o médico e o paciente, né, tem alguns atritos, daí você trabalha o processo educativo. O psicólogo, ele precisa conhecer a situação em que o paciente está envolvido. Então, aqui envolve o quê? Humanização, grupo sobre morte, morrer. A discussão de casos, como se comportar, questões sobre sexualidade ou violência. Então, pode ser criado, por exemplo, no hospital, grupos, grupos por problemas afins. Quimioterapia, pressão alta, diabetes, enfim, sei lá. O foco é no adoecimento, envolve oferecer atendimento, envolve reconhecer essa demanda, o importante, os elementos, a elaboração, o atendimento pode repetir a sessão. Aqui ideia tem acento, não tem mais. Potencializar essa intervenção ou não. Tá? Corredores, elevadores, centro cirúrgico, portaria, emergência. Então, você tem que estar ligado, né? Às vezes você vê o paciente te fala uma coisa, você vê ele pelo corredor e você percebe outra. Então, o papel do psicólogo é a escuta. Contempla o quê? A doença, mas atravessa. Nós estamos em busca do ser,
E aqui, né, uma charge aí para amenizar o papo. Então, hoje nós falamos mais da psicologia hospitalar, né? Que o psicólogo ele pode atuar tanto na parte da equipe médica com os pacientes, ou ele vai trabalhar na área de RH, na área de gestão, vai trabalhar com treinamentos, com a equipe, enfim. Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Sobre a aula de hoje? Fiquem à vontade. Professora, deixa eu só perguntar mais uma coisa. Essa Fique à escuta, quando a vontade, professora Terezinha. falou dessa escuta, que ela contempla a doença, mas o caso psicólogo, ele atravessa essa escuta, a gente vê por trás da doença o que está acontecendo, né? É isso? Exatamente. Uhum. Bem isso, né? Porque nós temos que cuidar. Porque, às vezes, tem psicólogos que cuidam de tudo no hospital, menos do que é para ele cuidar. Daí ele se queima. Então, dentro do psicodrama, nós trabalhamos muito bem essa questão do quê? Das definições de papéis. Qual é o meu papel naquele espaço? Por isso que ali vai trazer o quê? A questão da espacialidade. Qual é o meu espaço? Tem hospital que você não pode olhar prontuário. Você não vai olhar você não pode entrar lá e olhar o prontuário, Aí tem psicólogo metido a médico, vai questionar prontuário. Gente, com médico nós temos que ter cuidado. Então, sabe, não sei, sabe, tem umas viagens aí que não dá. Vai lá, faça bem o seu papel. Por exemplo, eu trabalho com crianças, adolescentes com distúrbios, que tomam, alguns são medicados. Nós temos um médico lá na instituição. Às vezes eu converso com ele. Eu falo, olha, doutor, o que o senhor acha? O que o senhor pensa sobre tal remédio? Mas eu não vou dizer para o médico que não é para dar tal remédio para o paciente. Então, nós temos que cuidar com isso. Porque às vezes você perde um espaço. Você perde o espaço. Eu, particularmente, eu vou trabalhar, eu vou falar, né, de todas as... a partir da aula de hoje, eu vou falar onde que o psicólogo pode atuar e como. Eu vou dar uma pincelada, depois vocês vão ter aí as disciplinas específicas. Eu penso que em hospital nós temos um grande espaço. Um grande espaço. Nós temos, porque cada vez mais, mas você tem que saber ganhar o teu espaço, ok? Mais alguma pergunta? Professora, Alguém? Pois não. só em um momento ali que eu não compreendi exatamente a mensagem, foi quando você falou da alta rotatividade, e que a conversa tem que ser fechada, então é fechada no sentido de que você não sabe se o paciente vai estar lá amanhã, então você sempre precisa fazer o fechamento completo da conversa, não posso tentar fazer uma continuidade? Não. Exatamente. Bem isso, é bem como você explicou, Paloma. Porque, ok. tá. É bem isso, você explicou certinho. Porque, claro, às vezes você tem um paciente que mora no hospital, a gente cansa de ver na televisão, no Pequeno Príncipe, mas aí é uma outra história. Por exemplo, teve uma colega agora, uma amiga, que passou mal no final de semana, ela foi para o pronto-socorro. Ela ficou 24 horas no pronto-socorro. E eu sei dos problemas dela. Daí o psicólogo veio lá e falou com ela. Ele fechou aquela conversa
e encaminhou ela para terapia, mas ela não vai, né? Ela é danada. Tá? Entendeu? Daí você, de repente, ele é um paciente que tá lá no hospital, né? Que vai ficar 1 mês, vai ficar 2, vai ficar 3, aí já é uma outra situação. Mas você cansa, de chegar no quarto, cadê? Às vezes você não trabalha todo dia naquele hospital, você trabalha a cada 15 dias, uma vez por mês, sei lá, como que o hospital faz o atendimento. Então, tem tudo isso. E tem hoje psicólogos que se especializam só em UTI e morte. Porque para a pessoa morrer, ela tem que morrer bem. E aí, eu vou falar de uma pessoa que é a Madre Teresa de Calcutá. Quantas pessoas morreram nos braços dela? Leiam, estudem a história dela. E ela dizia que a pessoa tinha que morrer limpinha. Que a pessoa tinha que morrer limpinha. A pessoa tem que morrer bem. Ela tem que se despedir bem. Então, é feito todo um trabalho. Eu não sou especialista nisso, tá? Mas é muito interessante isso. Nós temos que entender uma coisa, colegas. A vida um dia acaba. Isso é uma outra ilusão. Tem gente que acha que é eterno, vai ficar para semente. Então, outro dia, eu adoro, né? Eu gosto, eu estava lendo algumas coisas sobre a vida dela. Ela cuidava de pessoas que hoje você não usa mais esse termo, que é a pessoa moribunda, né? Não sei se é moribunda, alguma coisa. Terezinha, você me ajuda aí. Acho que é isso. Ok? Então, o trabalho no hospital, né? Se você vai trabalhar na ala de pediatria, se você vai trabalhar na área de pessoas, por exemplo. Oi, Terezinha, fale. Então, professora, sobre a Madre Teresa, era moribundo mesmo que eles usavam esse termo, né? Era. E eu vi um filme dela esses dias, muito joia. Bem legal, mas que conta toda a trajetória dela na Índia, tudo, né? Bem joia, assim. Ui, eu até me arrepio. Muito legal, vale a pena ver. Aquilo era amor, né? Amor, puro amor, dedicação, ela foi uma doação, né? A vida dela, né? Para servir, né? Então a gente é inspirador. Independente de se for trabalhar com hospital ou qual for o lugar que a gente vá atuar, né? A gente tem que fazer tudo sempre com muito amor, com muita dedicação, né? Então vale a pena ver. Quem puder, assiste. Eu não lembro o nome específico, mas é só colocar lá que acha. Acho que eu vi num canal comum assim, mas deve ter na Netflix também, dá uma caçada lá que acha. Muito joia. Ok, então. A Mila tá por aí? A representante da turma tá por aí? Acho que não. Pessoal, então. Estou aqui. Então tá. Ótimo. Mais alguma dúvida? Senão eu vou explicar o trabalho para vocês do dia 16. Tá? O trabalho vai valer de 0 a 1 ponto. O que eu vou fazer? Eu não vou dar um tema específico. Vocês poderão, daí eu preciso da tua ajuda, tá? É Lina, né? Se chama Lina? Isso, Lina. Carolina, mas todo mundo me chama de Lina. Eu e o Asla, outro dia, a gente estava discutindo. Eu falei, não, é Carolina, ele é Lina. Eu falei, bom, então eu não sei. Então, pessoal, vocês vão montar grupos de 4 a 5
tá? No máximo 5 pessoas. E vocês irão escolher um tema da psicologia. Eu vou deixar aberto o trabalho. Só que não pode ser tema repetitivo. Então, por exemplo, o grupo da Terezinha quer falar sobre a psicologia hospitalar. A Gabi quer falar sobre a psicanálise. A Giovana quer falar sobre a psicologia escolar. Nós queremos falar sobre transtorno, sobre depressão, sobre suicídio, sobre usuários, né, de química, enfim. Eu vou deixar os temas livres. Tá? Cada grupo vai escolher o seu tema, só não pode ter tema repetido. Que material que nós vamos se basear? Vocês podem procurar artigos, vídeos, filme. Nós queremos discutir um filme, professora. Nós queremos trabalhar o suicídio, a depressão, a ansiedade, a gestalt, o behaviorismo, as teorias comportamentais. Eu vou deixar livre. Cada grupo vai escolher um tema de seu interesse. Sobre o autismo. Não, sozinha não. Vamos parar com isso. Psicólogo tem que aprender a trabalhar em equipe. Mesmo que dê encrenca. Em equipe. Tá? Pode ser 3 pessoas, 4, 5, até uma dupla. Tá? Mas eu sugiro sempre 4, até 5 pessoas. Só um pouquinho, eu já vou abrir para as perguntas. Primeiro eu vou terminar a explicação, tá bom? Então, assim, vocês vão precisar me entregar algo por escrito? Não. Tá? Vocês vão fazer um slide e apresentar. Vocês vão fazer um slide. No primeiro slide, vocês vão colocar o nome da Uniandrade, o nome do curso, o nome de vocês, o tema. E daí vocês vão falando sobre o tema. Se vocês querem trazer um caso real, se vocês querem trazer uma fundamentação teórica, eu vou deixar o trabalho livre, esse primeiro, para vocês irem atrás. Porque o que eu quero? Eu quero que vocês pesquisem, vão atrás. Vai valer de 0 a 1 ponto. Todos da equipe terão que falar, porque a nota, ela vai ser baseada nos slides, tá? E na fala. Vocês terão lá 10 minutos para apresentar o trabalho. Se passar um pouquinho, não faz mal. No máximo 15. Ok? Aí a Lina, qual é o papel da Lina? Lina, se você não der conta, você me pede socorro. Tá bom. Não faz mal. Se é do primeiro, se é do segundo, esqueçam isso. Até é bom vocês acolherem quem está no primeiro, para ajudar mais, que vocês já têm mais prática e tudo mais. Aí no dia 16, a nossa aula vai ser isso. Para abrir a nossa cabeça, para a gente enxergar, né, tudo isso aí que tem da psicologia. A nota vai ser de 0 a 1 ponto. Que mais? Vocês terão de 10 a 15 minutos para falar, daí eu dou o feedback, todo mundo dá um feedback do trabalho e tal. Eu acho que é isso. Alguém levantou a mão, pode perguntar. Acho que é Luanda. Não, minha pergunta você já respondeu, professora. O que era, meu bem? Se precisava de trabalho escrito, mas você já disse que é só slide. Isso, tá? Porque eu preciso que vocês se encorajem a falar, né? Eu preciso conhecer vocês, tá? Bom, mais alguma dúvida sobre o trabalho? Professora, pode reforçar a data, por favor? Que eu acho que eu não... 16 de setembro.
Daí vocês têm a próxima aula, que é dia 9, para tirar as dúvidas. Então, eu vou sugerir a vocês, olhem lá o material desde a primeira aula, não deu para eu trabalhar todos os slides, faltou ainda, mas a gente vai trabalhar na próxima. Eu sempre gosto de colocar mais material, porque daí se não dá tempo, sempre é bom sobrar, a aula tem que estar gorda, né? Eu dou formação para professores, eu falo assim, a tua aula tem que ser gorda, não pode ser magra, se faltar material é triste, né? Quando o professor esvazia o assunto, fica ali contando historinha, né? Que não tem mais o que falar. Daí fica meio complicado, né? Tá bom? Daí, na próxima aula, vocês tragam as dúvidas. Qualquer coisa me passe e-mail. É um trabalho, assim, para a gente fazer um debate, um tipo de seminário, um traz um assunto, outro traz outro. Não pode ser assuntos repetidos. Nós queremos falar sobre a psicologia organizacional, sobre a psicologia social, sobre a psicologia comunitária. Vamos ver se eu falei tudo. Sobre a psicologia no trânsito, sobre a terapia breve, sobre Freud, sobre... Tem tanta coisa, né, gente? Dá para ficar pirada aí. Tá bom? Mais alguma dúvida? Olina, outra coisa, você organiza já a sequência de apresentações, que daí todo mundo tem que apresentar no dia 16. Vai até 1h da tarde, não, brincadeira, né? Mas a gente vai até o final, sempre, porque não tem graça. Apresenta no outro dia, perde a graça, parece, sabe? Tem que fechar aquele assunto no mesmo dia, daí tem a graça, fica sem a graça. Aí eu pego o nome de todo mundo e eu envio para a senhora a ordem de apresentação ou não precisa? Pode, mas isso você tem até dia 16 para organizar. Outra coisa, meus amores. Professora, era o mesmo assunto. Ontem eu fingi que eu não vi, porque eu não estava a fim de me estressar. O que é, Débora? Vão ter tempo? Ter o tempo? É de 10 a 15. Professora, é que a gente... Isso, é que a gente já teve apresentação em grupo e aí não foi estipulado um tempo, então daí teve dias que um grupo falou muito mais que o outro, então acho bom a gente perguntar isso antes, né? Quanto tempo, ou vai ser de acordo com a quantidade de pessoas? Não, é de 10 a 15. Senão fica muito cansativo, Débora, ninguém aguenta. Você não concorda comigo? Super concordo, mas daí é bom estipular, né, para todo mundo ter ciência. Assim, eu tive uma turma ano passado, no semestre passado, que eu cheguei a ficar até 11h30 da noite. Porque eu já aviso. Vai ficar aqui até 1h da tarde. Entendeu? Porque tem que ser... Sabe, não tem graça. É igual você ir numa festa de 2, 3 dias. O primeiro dia é mais divertido. No psicodrama a gente fala isso, que o que você vive, você vai viver de novo, não é mais a mesma emoção. Então, é de 10 a 15. Eu vou dar uma dica para vocês, ensaie antes. Tá? É muito legal. Eu ensaio, quando eu vou gravar aula, eu gravo muita aula, eu ensaio. Geralmente, depois, quando eu vou lá, eu não falo mais a mesma coisa, mas tudo bem. Então, é legal ensaiar. Tem grupos que daí faz um slide diferente, um slide criativo, coloca fundo na apresentação, vem todos organizado, bonito, já se incorporem. Já vem tudo arrumadinho. Tem os grupos que se arrumavam para apresentar o trabalho. Olha que fofura. Ok, Débora? Então, eu tive, ano passado, eu teve um grupo que não adiantava. Eu botava tempo, o negócio ia, mas eles aguentavam comigo até 11, 11h30 da noite. Tudo bem, Mas eu sei como é... Sabe o que eu penso, Débora? Que, às vezes, o grupo que cumpriu o horário se sente prejudicado pelo aquele que não cumpriu o horário.
É isso que eu percebo, às vezes o aluno fica chateado. Por exemplo, em congresso hoje, numa banca hoje de tese de doutorado, você tem 30 minutos para apresentar uma banca. Você vai em congresso, eles te dão 5 a 10 minutos. Geralmente, eles mandam eu parar de falar. Chega, professora, deu? Deu teu tempo. Apitou já, foi. Então, vamos já nos educar, para não se perder, porque outra coisa que eu percebo também, que às vezes o aluno fica chateado. Por exemplo, a Lina é mais falante que a Débora. Aí a Lina vai apresentar, ela domina, aí quando chega na hora da Débora falar, meu Deus, a Débora não tem mais o que falar. Tá ok? Então, é bom esse ensaio. Mais alguma pergunta? Galerinha, mais uma coisa. Vocês participaram da semana acadêmica? Gostaram? Como é que foi? Curtiram bastante? Isso é importante. Foi muito produtivo, professora. Eu gostei demais. Eu fiz com muito amor e carinho para vocês. A Lina viu, né, Lina? Que ferve o grupo, né, Lina? A gente trabalha pra caramba, né, Lina? Sim, é muita coisa para fazer, banner para postar, certificado para entregar para os palestrantes, nossa. Eu fiquei, olha, gente, eu cheguei sexta-noite, ainda fui dar aula, estava assim, olha. Eu estava acabada no final de semana. Mas então valeu, que bom que vocês aproveitaram, fiquei feliz. Agora nós estamos planejando o Setembro Amarelo. Logo, logo vocês terão novidades aí, tá bom? Tchau para vocês, bom final de semana, bom feriado. Qualquer coisa me manda e-mail, eu vou estar trabalhando aí nesse feriado, tá? Eu vou parar aqui a gravação.